Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio Mortara. Agradecer a Tussides por essa parceria com a Revista Educação, a apresentação desse bate-papo, que é mitos sobre meio ambiente, comunicação e educação. Embora o comunicação não esteja no título, mas vocês vão perceber que pelos convidados que estarão desfilando essa tarde, tem tudo a ver com comunicação também. Então, nós vamos iniciar com chamando os vídeos dos patrocinadores que tornaram possível esse evento, possível e gratuito, ou gratuito principalmente. Tá? Então, o Daniel Balsa vai colocar no ar os vídeos e eu volto em seguida. Como é bom ser lembrado. Nos lembramos de pessoas queridas, de datas especiais, de momentos marcantes ou simplesmente de pessoas importantes na nossa vida. Ser lembrado nos enche de alegria, especialmente quando a lembrança acontece pelo reconhecimento de um trabalho realizado com toda a dedicação. A Editora do Brasil tem orgulho de receber o primeiro lugar do Prêmio Top Educação 2022, como a editora de livros didáticos mais lembrada entre as diversas marcas existentes no setor da educação. Essa conquista, ao mesmo tempo, premia o nosso compromisso com a excelência no desenvolvimento de cada uma de nossas coleções, soluções didáticas e projetos inovadores, como também aprova a nossa jornada de 80 anos caminhando lado a lado de educadores e gestores da rede pública e privada, de todas as etapas da educação básica, entendendo cada dia mais a realidade e os desafios diários de docentes de todo o país. Dedicamos este prêmio a todos os educadores. Afinal de contas, essa conquista só foi possível porque estamos juntos, lado a lado, trabalhando por uma educação de qualidade. Editora do Brasil, a melhor editora de livros didáticos do país. O desenvolvimento faz parte da vida. E não é só um objetivo a ser alcançado. É um caminho que se constrói em todas as fases da nossa jornada. E, para cada passo dado, temos mãos que trabalham para crescer ao seu lado e fazer a diferença na sua história. Somos a Tilibra. Integramos o grupo ACOBrands, presente em todos os continentes e referência mundial no mercado. Há mais de 90 anos, impactamos positivamente a economia, o meio ambiente e o dia a dia de milhares de pessoas. Membros da comunidade que se beneficiam dos inúmeros projetos sociais, culturais e esportivos que apoiamos. Tilibra, com você, desenvolvendo o futuro. Muito se fala sobre o futuro da educação, sobre os novos jeitos de ensinar e de aprender. Nós, da FTD Educação, não só fazemos parte dessa conversa, nós fomentamos o debate e lideramos a inovação. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos? FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Obrigado aos nossos patrocinadores e só lembrar, sou publisher da revista Educação, que promove esse evento. É uma publicação que tem já 27 anos de existência. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar pelo www.revistaeducação.com.br. Então, ela já é bastante conhecida no meio, então eu queria que o Fábio Mortara, presidente da Tussides, explicasse um pouquinho rapidamente sobre a Tussides, o papel dela no Brasil,
e agradecer a ele mais uma vez pela parceria, né, que proporcionou, movimentou dezenas de entidades e vai realmente fazer a diferença ao deixar isso para acesso posterior para todos. Fábio Mortara, boa tarde. Obrigado pela presença e obrigado pela parceria. A palavra é sua. Muito obrigado, Edmilson. Parabéns pelo sucesso da Revista Educação. É um prazer enorme voltar a fazer um trabalho importante como esse junto com vocês. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Vou falar rapidinho sobre Two Sides, que tem esse nome diferente e é importante que a gente lembre que meio ambiente é um tema fundamental hoje no planeta. Milhões de educadores estão preocupados com essa questão, muitos estão aqui conosco hoje, né, e tratam desse assunto nas salas de aula. No entanto, às vezes, os debates e as suas premissas são equivocados e contaminados por má informação e até por propaganda enganosa. Frequentemente, temos visto a defesa sem fundamentos da substituição da mídia impressa pela eletrônica, como se isso fosse a solução para os nossos muitos problemas educacionais e como se fosse uma importante contribuição para o meio ambiente. Papel, cartão e papelão são provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis. As árvores cultivadas sequestram carbono da atmosfera, ajudando a combater as mudanças climáticas. As mídias eletrônicas são de grande utilidade e constituem um recurso muito bem-vindo na educação, mas têm impactos ambientais que raramente são considerados. Além disso, vários estudos demonstram que a materialidade da mídia impressa leva a melhores resultados na aprendizagem do que o uso exclusivo dos meios digitais, como vamos ver a seguir. Assim, a Revista Educação e Two Sides Brasil organizaram o webinar dessa tarde para incentivar educadoras e educadores a refletirem criticamente sobre a relevância do tema educação ambiental. Temos, inclusive, um dos destaques do setor conosco, que é o professor Artacho, não é? E sobre os riscos da dependência digital. Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008, que estimula a produção e o uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais desses recursos. Two Sides agradece a presença de todos, especialmente dos brilhantes palestrantes desse evento. Tenham todos um ótimo evento. Obrigado, Fábio Mortara. E a gente já está um pouco começando a ficar atrasado, então eu já vou chamar já o primeiro palestrante, que é o Paulo Artacho. Ele é coordenador do programa FAPESP, de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Ele vai falar sobre educação ambiental para a construção de uma sociedade sustentável. Professor, apesar de pouco tempo, você tem muita coisa para falar, estou muito honrado com a sua presença aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. A palavra é sua, professor. Eu é que agradeço e eu vou compartilhar, então, a minha tela. Isso. Bom, gente, então, o tema que eu escolhi falar é um tema muito amplo, né, como Edmilson já colocou, mas eu vou focar na questão das mudanças climáticas globais e seu potencial impacto na sociedade e na educação como um todo. Bom, para começar, eu acho que é fundamental a gente discutir que nós temos uma estratégia para desenvolver de maneira sustentável a nossa sociedade, que é dada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, dos quais o objetivo 13 é a ação contra a mudança global do clima, mas, evidentemente, sem um clima estável, a maior parte dos demais ODSs dificilmente vão poder ser atendidos. Então, os ODS são chave na questão de construir uma sociedade sustentável e, certamente, o ODS 4, que é a questão de educação de qualidade para a população, é absolutamente estratégico também, porque todos nós sabemos que sem educação
também você não vai atingir igualdade de gênero, fornecer água potável, ter erradicação da pobreza e assim por diante. Bom, mas eu vou focar na questão do que está acontecendo com a estrutura da nossa sociedade hoje. Esses gráficos mostram o crescimento da população mundial ao longo dos últimos 150 anos, do produto interno bruto dos países, do consumo de fertilizantes, produção de papel e assim por diante. Aqui do lado direito, vocês veem os impactos que essas tendências socioeconômicas têm nos nossos ecossistemas, que vão desde a quantidade de aquacultura, deposição de nitrogênio em águas costeiras, acidificação dos oceanos e assim por diante. Então, basicamente, o que é importante a gente levar como mensagem é que um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje é a perda da conexão vital entre os humanos e o resto do mundo que nos sustenta. Essa mensagem é muito importante a gente levar para as novas gerações, através da educação, de que a gente precisa restabelecer algumas conexões vitais entre a nossa sociedade e o nosso planeta como um todo. Bom, focando na questão das mudanças climáticas globais, é importante salientar que a ciência, desde os últimos 50 anos, vem alertando constantemente de que alguma coisa não vai indo bem na nossa sociedade, e a primeira vez onde isso ocorreu em escala global foi na famosa Conferência de Estocolmo, que ocorreu em 1972, há 50 anos atrás. A própria Conferência da Rio 92 já aconteceu há 30 anos atrás. Então, vejam que a gente, apesar das inúmeras conferências internacionais, a gente não ainda conseguiu encontrar uma maneira adequada de lidar com as mudanças climáticas globais. E aqui no gráfico da direita está o aumento da temperatura. No gráfico da direita está o aumento da temperatura que a gente observa desde 1880 até 2021. COPs. Estamos aumentando rapidamente a temperatura do nosso planeta, como a gente pode ver muito facilmente por esse gráfico. Ou seja, estamos mudando algumas questões absolutamente fundamentais no node planeta. Bom, uma das mudanças importantes se dá através das emissões globais de gás de efeito estufa, que apesar da pandemia de Covid-19, apesar de todos os alertas da sociedade, continuam a aumentar significativamente a uma taxa de 2 a 4%. A maior parte dessas emissões são devidas à queima de carvão, gás natural e petróleo, e cerca de 19% dessas emissões são associados com o desmatamento da floresta amazônica. Estas emissões estão fazendo um aumento nas concentrações dos principais gases de efeito estufa, por exemplo, para o dióxido de carbono, esse aumento nas concentrações atmosféricas já é de 66%, como nós estamos vendo nesses gráficos, né? Portanto, a nossa espécie humana está alterando a composição da atmosfera terrestre com implicações muito importantes. Uma das implicações é o aumento da temperatura do nosso planeta, que, se nós olharmos ao longo dos últimos 30 anos nesse gráfico da direita, mostra um crescimento acelerado da temperatura, e aqui no gráfico da esquerda, ele mostra que ao longo dos últimos 2000 anos, estamos hoje com a temperatura mais quente desde o último período da escala geológica chamada de Holoceno. E, na verdade, o nosso planeta só esteve tão quente quanto agora nos últimos 100 mil anos. Portanto, são mudanças
profundas que nós já estamos fazendo no nosso planeta. E a grande questão é qual é o futuro desse aumento de temperatura do nosso planeta. Importante a gente perceber que temos associações diretas entre as atividades humanas, emissões de gás de efeito estufa, as concentrações de dióxido de gás de efeito estufa em geral, e a mudança que isso causa no balanço de energia do nosso planeta e os impactos na temperatura, na chuva e assim por diante. Bom, o que nós observamos é que, dependendo do cenário de emissões que nós vamos ter de agora até a metade deste século, nós podemos ter um aumento da temperatura de 4,3 graus Celsius se nós continuarmos a emitir gás de efeito estufa como estamos fazendo atualmente. Um aumento de 3,7 graus Celsius se implementarmos o Acordo de Paris, que é o único acordo que regula emissões de gás de efeito estufa, de uma maneira, digamos assim, pouco forte. E se implementarmos de uma maneira total, muito forte, as obrigações dos países de redução de emissões, mesmo assim, vamos ter um aumento de 2,8 graus Celsius no nosso planeta. Esse aumento é uma média global, mas mais importante que a média global é, na verdade, a distribuição geográfica desse aumento. Se tivermos um planeta, em média, 4 graus mais quente, vejam o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai ter regiões no Brasil central que vai aumentar cerca de 5 graus a 5,5 graus de temperatura média. A região do Ártico pode aumentar temperaturas da ordem de 6,5 graus a 7 graus. Então, são mudanças que vão trazer profundas alterações negativas no meio ambiente do nosso planeta e que certamente a gente deve passar essa mensagem para a população em geral do perigo e dos riscos associados com a degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas. Mas temperatura não é o único impacto das mudanças climáticas, teremos fortes alterações na precipitação, ou seja, aonde vai chover mais ou chover menos, e o que a gente observa é que todo o Brasil Central pode se tornar uma região muito mais seca do que ela é hoje, com certamente impactos importantes, por exemplo, na agricultura. Isso pode ser visto com esse gráfico do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostrando a mudança na umidade do solo com 4 graus de aquecimento. Ou seja, toda a parte central da América do Sul vai se tornar muito mais seca, bem como a África do Sul, bem como a Europa Mediterrânea, América Central e a parte central dos Estados Unidos. Então, vejam que regiões que são grandes produtoras de alimentos hoje podem não ter a mesma produtividade já nas próximas décadas. Outro aspecto importante das mudanças climáticas é o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos que estão ocorrendo em todo o planeta. Então, nós vimos os escorregamentos que tiveram algumas semanas atrás em São Sebastião, escorregamentos de terra em Petrópolis, inundações na Bahia, e no Canadá tivemos 48 graus de temperatura medido perto de Vancouver. Esse ano tivemos 52 graus na Califórnia, e assim por diante. Então, o que a gente observa é uma série de aumento dos eventos climáticos extremos que a gente pode ver por todo o nosso planeta, ou mesmo em cada cidade. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, temos frequentemente grandes enchentes que afetam principalmente a população de baixa renda, e isso é causado, além do aumento contínuo da chuva que estamos observando em São Paulo, desde 1935, também a fração dos eventos onde temos altas precipitações de 80 milímetros em um dia ou de 100 milímetros em um dia, que aumentaram por fator 4.
Portanto, isso tem implicações sociais enormes e é fundamental a gente preparar a população, educando a população sobre a ocupação de áreas de riscos e assim por diante. E no futuro, a questão dos eventos climáticos extremos pode se tornar ainda mais crítica, porque um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos no século passado pode vir a ocorrer 39 vezes mais frequentemente e ser 5 vezes mais intenso num planeta a 4 graus Celsius de aquecimento. Portanto, isso tem implicações muito importantes, particularmente para a população mais vulnerável do nosso planeta. E uma das questões críticas na questão das mudanças climáticas globais é a questão da Amazônia, onde o desmatamento da Amazônia destrói, além de destruir um ecossistema precioso para nós, também alimenta o aquecimento global, e o aquecimento global está causando degradação do meio ambiente amazônico, com redução de chuva, redução de precipitação e aumento muito grande de temperatura, já que em algumas regiões da Amazônia já se aqueceram 2,4 graus Celsius. E isso é importante porque cada árvore na Amazônia emite para a atmosfera cerca de 500 litros de água a cada dia. Essa água é transportada pelos rios voadores que saem da Amazônia e chegam aqui no sul do Brasil e na parte central do Brasil, irrigando o agronegócio brasileiro. Então, a preservação desse ciclo de água é muito importante para a economia brasileira como um todo. E no futuro, com o aumento da temperatura e redução da precipitação, o que nós observamos é que a Amazônia pode se tornar uma região muito mais seca do que ela é hoje, com uma perda de carbono da ordem de menos 1 quilo de carbono para cada metro quadrado de floresta, para cada grau Celsius que a gente fizer de aquecimento. Portanto, nós temos que conter o aquecimento global se quisermos preservar a floresta amazônica e o enorme estoque de carbono que temos naquela região. Bom, e indo para a minha parte final, eu acho que é importante a gente perceber qual é o caminho que a nossa sociedade vai escolher, e a educação joga um papel fundamental na escolha dos nossos jovens por qual caminho nós vamos escolher. Iremos construir uma sociedade nas próximas décadas de altas emissões de gases de efeito estufa, com limites na adaptação climática, com alta redução de opções para desenvolvimento econômico, com degradação dos ecossistemas e assim por diante, ou iremos numa trajetória de baixas emissões de gás de efeito estufa, com mais equidade, com mais justiça social e onde os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sejam atingidos. Então, é uma escolha que é muito importante que a gente eduque particularmente as gerações mais jovens, porque é nesta década que nós teremos que escolher qual trajetória nós vamos escolher, a trajetória de uma degradação sem precedentes no meio ambiente terrestre ou uma trajetória de sustentabilidade. E esta trajetória de sustentabilidade passa por esse slide, por a gente atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e construir uma nova sociedade, já que a nossa sociedade hoje está longe de ser minimamente sustentável. E para isso, para construir essa nossa sociedade, o painel intergovernamental de mudanças climáticas coloca que o possível caminho para fazer isso é reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis e reduzir o desmatamento de florestas tropicais, até atingirmos emissão zero em 2050. Então, essa é a tarefa central para a humanidade. E é importante que o IPCC coloque aqui soluções
para atingir essas metas já existem agora, né, em 2023, em todos os setores da economia, que podem reduzir pela metade as emissões em 2030. Então, essencialmente, já temos toda a tecnologia, não precisamos inventar nada para reduzir pela metade as emissões até 2030. Isso pode ser traduzido numa figura desse tipo, onde em todas as nossas atividades nós temos que reduzir a chamada pegada ecológica, né? Tanto no uso de florestas, na questão da agricultura, nas nossas cidades, nas indústrias, nos ecossistemas marinhos e assim por diante. Então, esse é o único caminho possível para a sustentabilidade em nosso planeta. E eu acho que é importante mostrar que existem outros aspectos que também podem ser explorados na educação, que são as 6 grandes transformações necessárias para termos um mundo sustentável em 2050, que é você mudar todo o padrão de consumo e de produção para modos mais sustentáveis, adaptar a revolução digital, tais como a questão de uso de Big Data, de inteligência artificial e assim por diante. Temos que melhorar a capacitação humana, que através da educação, mas também através da demografia, com igualdade de gênero, melhorando a qualidade do mercado de trabalho para a população de baixa renda, especialmente. Temos que construir cidades que sejam muito mais sustentáveis do que as cidades que temos hoje. Temos que construir um sistema que haja um melhor equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação dos ecossistemas originais do nosso planeta. E, por último, temos que descarbonizar toda a geração e o uso de energia para que a gente possa atingir os ODS e, com isso, ter prosperidade, ter inclusão social, ter sustentabilidade econômica e social e ter paz em nosso planeta. Então, essencialmente, nós temos que, através da educação, construir pontes que façam a ligação entre as necessidades básicas da população, que é essa parte central desse donut aqui, e os limites planetários, do ponto de vista de uso de água doce, de poluição química, de poluição do ar, de perda de biodiversidade e assim por diante. Então, cabe a nós, educadores, construir este lugar seguro e justo para a humanidade, que faça uma ponte entre as necessidades da população e os limites planetários que estão ficando cada vez mais próximos. E para isso, para terminar, eu volto no meu primeiro slide, colocando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são um caminho para a gente construir, através da educação de qualidade, que é o ODS 4, a gente atingir todos os demais 17 ODS e, de uma certa maneira, construir uma nova sociedade que seja minimamente sustentável. Então, eu deixo aqui 2 frases importantes, que é que nós temos que restabelecer a conexão vital entre os humanos e o resto do mundo que nos sustenta, e somente com ações integradas, educando esta e as próximas gerações, a gente vai construir um mundo minimamente sustentável. Então, eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para os debates que a gente possa ter no final desse evento. Obrigado pela atenção, gente. Professor, muito obrigado, excelente. Espero que o senhor esteja otimista, porque o quadro desenhado aí não é de muita tranquilidade, não, né? Agora, o senhor acha que a educação brasileira, ou a escola brasileira, ela tem trabalhado essa questão da educação ambiental? Olha, não com a intensidade necessária. Claro que a gente vê hoje um progresso enorme na educação, comparado com 10 ou 15 anos atrás, né? Onde cada vez mais a questão, não só da questão ambiental, mas da questão de igualdade de gênero, da questão da não violência,
toma um espaço cada vez maior na educação, e esse é o caminho que nós temos que ter para construir uma sociedade mais justa, com menos desigualdade e mais igualitária. Ótimo. Professor, obrigado, viu, pela sua participação. Imagina. Nós voltaremos. A Revista Educação certamente vai te procurar, porque os temas que o senhor aborda não dá para esgotar em 25 minutos, obviamente, mas pelo menos nos alerta, nos deixa atemorizado, mas também é a alternativa para a gente correr, para não deixar piorar. Mas obrigado, muito obrigado pela sua presença. É uma grande honra a gente te receber aqui, tá? Bem, eu vou agora passar para a segunda palestrante, que é uma jornalista, educadora, e que idealizou o Desacelera São Paulo, da Escola do Tempo e do Dia Sem Pressa. Michele Prazeres é mestre em comunicação e semiótica, também pós-doutorada em comunicação e semiótica, ambos pela PUC, e doutora em educação pela USP. Ela fala um pouco sobre o direito à desconexão no ambiente escolar. Quem estiver interessado, depois de conhecer mais o trabalho da Michele, vai no desacelera.sp.org e tem informações super legal lá sobre o movimento slow, enfim, é muito interessante. Michele, obrigado, viu, por você ter aceito o convite, é um prazer te receber aqui e a palavra é sua, por favor. Eu que agradeço, Edmilson, o Fábio, enfim, em nome de todo mundo aí do Two Sides, da Revista Educação e de todos os realizadores desse encontro tão importante. Estava ouvindo aqui o professor Artacho, e acho que a ideia do painel é justamente a gente trazer uma série de visões complementares, né, e formar um caleidoscópio aí de visões. Acho que a fala que eu vou trazer hoje tem bastante relação com o que o professor trouxe sobre o futuro, sobre a humanização das relações entre nós e o planeta, e também as pontes que a gente precisa fazer e o papel da educação, né, nesse lugar. Eu vou apresentar aqui eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e eu queria que vocês me contassem se deu certo, porque eu acho que eu não consigo vê-las e compartilhar a tela ao mesmo tempo aqui na minha configuração. Então, deu certo aí? Está todo mundo vendo o direito à desconexão no ambiente escolar? Acho que deu. Eu estou vendo a tela aqui, então deu. Então, o Edmilson me apresentou, né? Eu sou jornalista, sou educadora, fundei o Desacelera São Paulo, que hoje é um guia, uma rede, uma escola, e também o Dia Sem Pressa, que é o Festival da Cultura Slow, e a gente é um braço do movimento Slow em São Paulo. Eu vou falar um pouquinho mais do movimento Slow mais adiante, mas basicamente quando a gente fala que é desacelera, né, as pessoas têm uma ideia de que a gente está falando de devagar, e na verdade, por que eu falei que a minha fala tem a ver com a do professor sobre humanização das relações? Porque desacelerar não é ser devagar, é a gente recobrar os sentidos, é a gente, no mundo tão acelerado como é o mundo hoje, a gente parar para pensar quando a velocidade faz sentido e quando ela não faz, mas a gente está correndo só porque a gente está no automático. Então, desacelerar é a gente sair desse automático. E a minha fala hoje tem inspiração nesse artigo, né, que eu publiquei na revista Comunicação e Educação, da ECA USP, onde eu exploro as relações entre tecnologias, aceleração social do tempo e educação, né? Essa história, por onde que a gente vai caminhar, né? Eu construí assim uma narrativa para a gente entender, porque essa história do automático, ela também acontece nos ambientes educacionais. Essa história da aceleração induzida ou potencializada pelas tecnologias que acontecem na nossa vida, também acontece nos ambientes educacionais. Isso tudo que a gente está vivendo no mundo, de se sentir exausto, de se sentir cansado, de se sentir hiperprodutivo e às vezes sem ter produzido nada, né? Às vezes a gente chega no final do dia super cansado e ao mesmo tempo com a sensação de que a gente não fez nada. Isso tem a ver com um contexto geral que também envolve o ambiente escolar. Então, a gente vai caminhar para entender a educação de forma mais ampla e o ambiente escolar nessa socialização.
a tecnologia como cultura, não somente como ferramenta, como instrumento, como aparato, né? E, portanto, sendo cultura, ela é permeada por essa aceleração e também pelas questões de vigilância que estão relacionadas à tecnologia. A velocidade como um dos aspectos fundamentais dessa cultura tecnológica e que é, de alguma forma, carregada para a educação pelas tecnologias. E aí, então, para a gente não ficar sufocado, né? Tipo, ai meu Deus, a gente está falando só de tragédia, mas então me dá uma solução, né? A gente vai falar sobre aporte da cultura slow para a educação e a temperança como caminho. Eu não sei, Daniel, você me falou que você que colocou a tela. Eu achei que eu estava apresentando aqui. Mas agora eu passei a tela e não passou. Então, se você puder passar para mim, te agradeço, tá? Então, pode passar. Para entender o primeiro ponto, então, da explanação, que é a educação como socialização, né? Pode passar, Daniel. Quando a gente entende a educação como socialização, ou seja, como processo formativo cultural mais amplo, a gente entende que a cultura tecnológica, ela reconfigura a educação, né? E ela reconfigura a educação e converte valores do universo tecnológico em efeitos muito práticos para o processo de socialização, né? Nesse sentido, o que é preciso que a gente entenda? Acho que já está no próximo slide, Daniel. Eu não sei se você está com a mesma versão da minha apresentação que eu. Eu posso tentar apresentar daqui? Tá, então, para mim aqui está aparecendo que eu estou compartilhando. Desculpa, pessoal. Eu vou parar, então, e vou compartilhar minha tela de novo. E aí eu vou apresentar a minha apresentação. Eu queria que vocês me contassem se apareceu aí para vocês. Por favor. Porque eu acho que eu mexi na apresentação de última hora, então é melhor eu seguir a que está aqui. Ótimo, agora eu acho que já está aqui comigo. Então, quando a gente pensa a educação de forma mais ampla, a gente pensa a tecnologia como fenômeno cultural, a gente percebe que essas tecnologias, elas são instrumentos, mas elas também são conteúdos da educação. Então, a gente considera que a escola trata as tecnologias como um tema, certo? A gente fala das tecnologias nos ambientes escolares, e a gente também considera essas tecnologias como ambientes. É um conceito um pouco mais abstrato, bem semiótico, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê uma escola preservada de tecnologias, a gente vê uma escola, por exemplo, com um pátio ou com uma sala de aula que não tem computadores. A gente sabe que aquelas relações se dão de um jeito ali. Quando aquela escola tem uma série de computadores em todas as salas, quando tem telão para apresentação, quando ela está totalmente mediatizada, aquele é um outro ambiente, e é um ambiente, portanto, atravessado pela cultura das tecnologias, não só do ponto de vista de quem frequenta a escola e leva esses conteúdos e esses dispositivos, porque as pessoas, mesmo numa escola mais preservada de tecnologias, elas circulam e elas entram em contato com essas tecnologias e esses conteúdos fora da escola. Então, a escola convive com aportes que essas pessoas trazem de fora. E a escola, quando é tecnologizada, atravessada, né, por essa relação com as tecnologias de uma forma mais forte, ela tem contato, digamos assim, ela é um ambiente mais tecnológico, né? E, portanto, mais suscetível à cultura dessas tecnologias. Quando a gente está falando de mediatização, de tecnologização da escola, a gente tem que entender, então, que toda a relação entre educação e tecnologias tem que ser necessariamente olhada, tendo em vista essa condição, né? A gente vive na cibercultura, então não dá para a gente achar também que uma escola pode ser totalmente alheia a isso. A gente vai negar que existe tecnologia e a gente vai fazer de conta que essa escola aqui é um oásis, e a gente não vai ter que lidar com isso. Não é verdade, porque as pessoas que estão ali vão invariavelmente trazer para a escola questões relacionadas ao contato que elas têm com as tecnologias, não necessariamente no ambiente escolar, mas em outros ambientes pelas quais elas circulam. Então, é interessante a gente entender que a escola hoje, o ambiente escolar hoje,
está imerso na cibercultura, independente de fazer a opção, por ser uma escola, entre aspas, né, moderna, tecnológica, equipada, né, paramentada tecnologicamente, ou se ela fizer a opção de ser uma escola que não usa as tecnologias. Então, a gente está entendendo a tecnologia como ambiente cultural, para além dos seus aparatos, e, portanto, o que eu chamo de uma colonização cultural subjetiva da educação. E que colonização é essa? Ela é uma colonização que vem dessa ideia de que a cibercultura é uma cultura de época, é um espírito de época, é uma ambiência, mas ela também vem da ideia de que essa cibercultura carrega uma positividade das tecnologias. Então, a gente nunca ouve falar que a tecnologia vai piorar alguma coisa. Nunca não, né, gente? A pandemia até deu uma freada nesse processo, mas a gente começou, depois de 2016, a pensar numa face, digamos assim, não tão positiva das tecnologias, quando a gente começou a falar de desinformação, né, de toda a questão envolvendo a segurança e a vigilância e a questão das redes sociais. Mas o discurso mais comum é: a tecnologia vai salvar a educação, a tecnologia vai garantir a qualidade dessa educação, um computador por aluno, um tablet por aluno, um dispositivo por aluno vai fazer a educação mais lúdica, mais gostosa, mais interessante para esse aluno, mais engajadora. Todos esses termos são termos que a gente ouve para designar uma educação, digamos assim, que lança mão das tecnologias, né, nos seus espaços. Essa face de uma escola com computador, né, tem aí essas imagens, essa face é a face visível da escola modernizada, da escola com tecnologia. Mas e a face invisível, né? Então, toda a minha pesquisa é desenvolvida em torno desse repertório, desse ambiente cultural, dessa face imaterial que entra na escola com as tecnologias, ou empurrada por elas, ou potencializada por elas, mas que não necessariamente é vista a olhos nus, né? Então, quando as tecnologias são recursos educacionais, mas também são repertório, e também são elementos centrais de uma cultura, né, que é carregada para a escola como forma de estar no mundo, ou seja, eu sou moderno porque eu sou tecnológico, eu sou avançado porque eu sou tecnológico. Essa escola, ela está no futuro porque ela tem tecnologia. Essa escola está de olho no progresso porque tem tecnologia. Quando isso vira uma forma de estar no mundo, isso vira também uma espécie de colonização invisível, simbólica dessa escola, que faz uma adesão às tecnologias sem necessariamente, em muitos casos, em outros não, pensar sobre isso, sobre sobre que projeto é esse que ela está aderindo. Normalmente é uma sedução feita mesmo pelas empresas de tecnologia, a partir de um discurso de que aquilo dali vai modernizar a escola e vai tornar ela mais interessante, e aí a escola termina aderindo a esse discurso, aderindo aos equipamentos e trazendo para dentro do ambiente escolar toda uma cultura. Essa cultura, ela é a cultura da conectividade, da mobilidade, da gamificação, do lúdico, de uma série de valores embutidos, digamos assim, na cibercultura, mas ela também é uma cultura da velocidade, que é o que interessa para mim aqui hoje, né? Porque a gente vai falar de direito à desconexão no ambiente escolar. A velocidade, ele é um valor fundamental das tecnologias, né? Ele é um valor que vai, eu usei aí entre aspas, embutido nos dispositivos tecnológicos e que passa a integrar os ambientes educativos. Então, a cibercultura, ela faz com que as pessoas entendam a tecnologia como coisa boa e elas fazem essa adesão meio natural, sem se perguntar por quê, a esses dispositivos. Quando elas fazem essa adesão, esses dispositivos, eles prescrevem a velocidade de forma automática, né, para esses espaços educacionais. A velocidade, então, ela é, ao mesmo tempo, o valor da cibercultura que chega na escola com esses dispositivos, ela é engrenagem da aceleração do próprio ambiente escolar e ela altera o tempo e espaço da escola, né? Ela altera o tempo e espaço das relações educacionais. E é para isso que a gente não está olhando.
E aí eu trouxe aqui, né, o meme do Willy Wonka, versão antiga, tá ok, na teoria tá lindo, mas me conte um pouco mais sobre a prática. Do que você está falando na prática, né? Eu estou falando do que a gente já tem chamado de classes ansiosas, estresse docente, valorização da multifuncionalidade e não da monotarefa, superocupação docente, porque esses professores estão trabalhando 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, sai da escola, continua trabalhando pelo celular, continua conectado pelo computador, continua respondendo dúvida de aluno pelo Teams, pelo Class, por tudo que é plataforma. Uma reverência ao desempenho e à competição, um louvor a esse ensino que é multidispositivos, né? Que tem o celular, tem o computador, tem o tablet, tem a lousa, e é tudo conectado, é tudo always on, né? A gente não fica nunca offline. Essa glorificação da conectividade, esse aluno empreendedor de si, uma gestão eficaz, porque a velocidade e as tecnologias também chegam no âmbito da gestão da escola, da microgestão e do controle do tempo dos funcionários, né, e da eficiência desses funcionários. Essas são algumas das reverberações bem concretas da velocidade na educação. E quando a gente fala que a cultura da velocidade ela está estabelecida e que a aceleração social do tempo é uma dinâmica social e que as tecnologias são uma das engrenagens responsáveis por essa aceleração, é disso que a gente está falando em termos de repercussão na educação. Não é apenas a velocidade na hora que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele professor, aquela professora está usando a tecnologia. Quando eu falo de uma classe mais ansiosa, é uma classe afetada pela aceleração social do tempo, do ponto de vista da saúde mental e do bem-estar. Quando eu falo de estresse docente, ou de professores trabalhando em temporalidade, em regime 24/7, eu estou falando de uma mudança nos regimes de trabalho e nos contratos de tempo dos professores. Então, assim, eu não estou falando só da tecnologia do ponto de vista do uso dos aparatos. É a tecnologia mudando a vida das pessoas, e, nesse caso, acelerando a vida das pessoas na escola, acelerando as relações que acontecem na escola. Isso sem falar na história da vigilância, porque a hiperconexão ela também aumenta a coleta, o tratamento, a utilização e a comercialização dos dados de professores, de alunos, de gestores, de todo mundo que está na escola. Essa iniciativa, Educação Vigiada, eles fizeram um estudo, né, sobre plataformização da educação, especialmente na pandemia, por conta de um senso de urgência que se estabeleceu no começo da pandemia, muitas escolas adotaram ferramentas proprietárias, privadas, né, de ensino emergencial remoto. E isso fez com que as grandes plataformas de tecnologia colhessem dados de milhões de professores e alunos e escolas ao redor do mundo. Do certo ponto de vista, né, a pandemia freou, digamos assim, o que o Morozov chama de era da sobriedade digital. A gente estava começando a achar estranho essa coisa das redes, das plataformas, né? Da vigilância, dos nossos dados que a gente entrega de graça, do hiperconsumismo. A gente estava começando a se incomodar com desinformação, e aí vem a pandemia e as tecnologias, entre aspas, salvam a educação, né? Então, por conta das plataformas digitais, a gente pôde continuar estudando durante a pandemia. E aí, uma espécie de freio nesse processo de sobriedade tecnológica geral, mas também aplicada à educação, porque, de alguma forma, tem essa percepção de que as tecnologias proporcionaram, né, que a educação continuasse acontecendo na pandemia. Mas a gente precisa olhar para as repercussões disso, especialmente do ponto de vista da vigilância e do compartilhamento de dados. Quando eu falo, então, de cultura de aceleração, de cultura tecnológica acelerando a vida na escola, eu estou falando de uma coisa que se estabelece na vida para além do ambiente escolar. Então, isso daqui que saiu na reportagem na Folha na semana passada, eu ouvi de vários alunos quando eu voltei presencialmente para a sala de aula. Eles falavam num tom de brincadeira, mas dava para perceber que tinha um fundo de verdade, né? Eles passaram 2 anos pandêmicos gravando as aulas e assistindo às aulas em velocidade 2 e às vezes até mais. Quando a gente volta para a sala de aula, para o presencial e para o ritmo da vida, para o tempo das pessoas, para o tempo do vínculo, para o tempo do afetivo,
esses caras, eles queriam acelerar a gente, né? Eles queriam ter um botão, ó, meu sonho é poder acelerar suas falas, como nos áudios de WhatsApp. A gente fica, de alguma forma, condicionado a essa cultura, né? Claro que aqui eu estou olhando para o aspecto da velocidade, mas a gente se condiciona à cultura tecnológica em vários outros âmbitos, né? E aí é muito difícil dar um passo atrás depois que você já está com essa coisa estabelecida tão avançada, né? E aí acho que a grande pergunta, né, quando a gente olha para a socialização atravessada pela cibercultura, pela velocidade, para a velocidade como um valor essencial dessa cultura tecnológica, um valor essencial que entra na escola de uma forma meio sorrateira, por meio da adesão natural às tecnologias, com um discurso, né, de progresso, de avanço, de modernização, de qualidade na educação, com apelos tão sedutores. A pergunta é, as tecnologias são mesmo aceleradoras da educação? Elas são mesmo aceleradoras do ambiente educacional? E aí eu trago aqui um aporte do Hartmut Rosa, que é um autor alemão que estuda a aceleração social do tempo, e ele diz, né, o Rosa fala da alienação como oposto à ressonância, né? E aí, a partir disso, naquele meu artigo que eu mencionei para vocês, eu desenvolvi a ideia de educação ressonante. Educação ressonante é a educação reflexiva, a educação crítica, a educação humana, a educação afetiva, a educação que acontece no tempo que tem que acontecer, inclusive no tempo de cada um, no tempo de cada sala, no tempo de cada professor com cada sala. E esse jeito que a gente vem tratando a educação, acelerando inclusive as aulas, tá? Essa história de aula de 1h30 ser transformada em aula de 40 minutos, né? Essa história de a gente não ter mais, o tempo tão largo, dos intervalos, né? O tempo da convivência na educação, isso também vai sendo espremido por essa lógica. E essa aceleração, ela pode sim desencadear processos educativos alienados e não ressonantes, né? O Hartmut Rosa diz que a alienação é uma relação de insuficiência relacional. Eu gosto muito dessa ideia porque a educação, ela acontece, o processo educativo, os processos de ensino e aprendizagem, quando tem significado, acontecem em contextos ressonantes, em contextos onde a gente olha, reconhece o outro e a gente se outra, né? Como diz o Muniz Sodré. Não é só para a gente ter assim, um reconhecimento contemplativo do outro, a gente é comum, a gente comunga do mesmo ambiente, dos mesmos valores, quando a gente está num espaço educativo ressonante, significativo, afetivo, e que, portanto, gera um conhecimento também com significado. E aí essa pergunta, né? A despeito da hiperconexão técnica, a educação, quando ou se acelerada pelas tecnologias, seria capaz de produzir ressonância, vínculo, ponte, diálogo? E aí eu estou terminando, porque aí vem toda a questão do aporte do Slow para a educação, né? Como eu contei para vocês, o Slow é esse movimento que nasce com o Slow Food na década de 80. Uma série de pessoas se organiza numa praça na cidade de Roma contra o estabelecimento de uma lanchonete de fast food bem famosa. E aí nasce o Slow Food em contraposição ao fast food. O Slow Food nasce com a ideia de que o alimento tem que ser bom, limpo e justo, né? E aí o Slow Food, com essa tríade, ele se espraia para outros setores da vida. Hoje em dia a gente já ouve falar em Slow Fashion, Slow Kids, o Slow Medicine, o Slow Education, né? Tem gente estudando o Slow em vários âmbitos da vida. Acho que fica a pergunta se a educação, como processo reflexivo, interessa a esse mundo acelerado, né? A educação, ela, como lugar do espanto, ela vai problematizar essa aceleração, ela vai questionar essa aceleração. Então, a quem interessa uma educação acelerada e não necessariamente reflexiva, né? As pessoas vão continuar consumindo o tanto que elas consomem, se elas tiverem uma educação crítica e reflexiva, as pessoas vão continuar consumindo a quantidade de entretenimento que elas consomem, as pessoas vão continuar comprando coisas sem precisar, as pessoas vão continuar não se relacionando de forma
atenta e plena com as outras pessoas e, portanto, desenvolvendo uma atitude competitiva, individualista e não coletiva nesse mundo acelerado, né? E aí eu gosto muito do Elogio de la Educación Lenta, do Juan Domenech Franceschi, né? Onde ele lista uma série de atributos da atividade educativa, e esses atributos eles têm todos a ver com uma relação mais lenta com o tempo, né? E como que isso toca a questão com a tecnologia? Porque, em vez de aderir necessariamente a essas tecnologias como com esse fetiche da modernização e tal, por que não perguntar qual que é o objetivo, né, dessa educação para que as tecnologias cheguem nesse espaço educativo para atender ao objetivo pedagógico e não para atender aos apelos das empresas de tecnologia para a formação de público consumidor dos seus dispositivos tecnológicos, né? Então, acho que o grande aporte do Slow, eu costumo brincar dizendo que o Slow é uma tecla de não pera que a gente instala na nossa vida. Então, assim, não pera, será que eu preciso mesmo de tanta tecnologia? Será que eu preciso de tantos dispositivos tecnológicos? Será que eu preciso dessas soluções para a minha escola, para o meu contexto, para a minha sala de aula, né? Aí a grande questão é possível a gente mobilizar as tecnologias sem necessariamente ceder ao seu caráter acelerador e vigilante? E eu acredito que sim, eu acredito que a gente pode sim ter uma educação que dialogue com a cibercultura criticamente e que faça uso de tecnologias para pensar esse mundo. Esse é o lugar da escola. A escola é o lugar de se espantar, a escola é o lugar da gente estranhar, a escola é o lugar da gente fazer as boas perguntas sobre o mundo onde a gente vive. E se o nosso mundo é tecnológico e acelerado, é na escola que a gente tem que questionar esse mundo. Então, não adianta a gente também, Morozov diz, né? A tecnofobia não é a solução. Não adianta a gente ser tecnofóbico, a gente precisa entender que o mundo é tecnológico, né? Não aceitar isso em primeira mão, questionar essa centralidade tecnológica e reconstruir ou construir as relações humanas dentro da escola a partir das prioridades educacionais, educativas, pedagógicas, lançando mão das tecnologias e da cultura tecnológica, inclusive para questioná-los reflexivamente. Acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Não sei se a gente vai ter tempo de debater, né? Mas queria agradecer novamente, deixar aí os meus contatos, o @ do Desacelera SP, e dizer que é um prazer estar aqui entre essas feras conversando sobre esse tema hoje. Muito bem, tivemos aí a Michele Prazeres. Michele, foi muito legal a sua fala, mas você vê isso de fato na educação hoje, essa questão do desacelera, essa questão do slow, ou isso ainda é uma contracultura que está nascendo e que deve crescer, porque ninguém vai aguentar um ritmo acelerado que estão querendo impor ou já impuseram para a gente, né? É uma pergunta muito boa, Edmilson. Como tudo que diz respeito às tecnologias, eu acho que ela é bem ambivalente. Então, por exemplo, em alguns espaços onde eu já falei, eu fui acusada de anti-inclusão digital, sabe? Tipo, como que você está falando disso num país como o Brasil, em que a gente ainda tem que garantir a inclusão digital? Não sou contra a inclusão digital, acho que todo mundo tem que ter acesso pleno à tecnologia e ao universo, né, que ela proporciona. Mas a ambivalência quando a gente garante isso, a gente garante uma série de elementos culturais que é o interesse dessas empresas de tecnologia, sem problematizar, e às vezes financiado com política pública. Então, eu acho que tudo que relaciona a tecnologia é ambivalente. Eu acho que a gente não tem esse cenário do slow ainda aqui, né? Não temos essa problematização. Eu gosto de seguir esperançando, eu gosto de seguir achando que a gente vai ter, né, um olhar para o bem-estar digital, para a desconexão, para o direito à desconexão, como questões de uma agenda que não são, não quero usar uma palavra errada ou agressiva, mas essa agenda ela ainda é muito elitizada, né? E todo o trabalho do Desacelera é justamente democratizar a questão do slow, do bem-estar, da saúde mental, do direito à desconexão, que são as agendas pelas quais a gente trabalha, e a gente acredita que tem que ser para todo mundo, né?
não pode ser só para uma meia dúzia de pessoas que têm acesso a esse conhecimento hoje. Legal, o Brasil ele é muito desigual, né? Você fala de tecnologia, mas aí você olha para a escola particular, é uma realidade, você vai para a escola pública, e a pandemia mostrou isso, é desastroso, né? A gente chega a níveis de muito atraso, né? Então, é por isso que nós vamos ter que esse movimento que você impunha aí, com o Desacelera, que você criou, tem aí uma luta legal pela frente aí. E conte com a gente aí, a Revista Educação, a Revista Ensino Superior, para a gente ficar abordando isso, porque acho que é pela educação que a gente vai poder passar esses valores novos, né, Michele? Ótimo. Obrigado. Não, Obrigado. ainda assim, né, Edmilson, acho legal essa tua questão, porque é isso, né? Acho que a pandemia, por exemplo, deixou escolas públicas, algumas sem aula por muito tempo, mas ainda assim, os educadores, os gestores, é isso, eu escrevi um outro artigo sobre o ensino emergencial remoto, e as histórias que eu ouvi eram assim, a gente ficou trabalhando pelo WhatsApp, a gente ficou se falando 24 horas por dia, a gente foi até a casa de alguns alunos para levar o material e a merenda aqui, sabe? Então, quando a gente pensa na tecnologia, no aspecto cultural, mesmo quando é por exclusão, as pessoas estão se relacionando com as tecnologias, né? Então, é uma violência mesmo estabelecida, seja por um caminho, seja por outro. Legal. Olha, foi sensacional a sua fala. Muito obrigado. Prazer muito grande te conhecer, te receber aqui. E ainda vamos nos falar mais. Michele, já quase boa noite, né? 18h02. Obrigado pela sua presença aí, viu? Um grande abraço. Bem, vamos continuar na terceira palestra agora. Vamos chamar a Patrícia Blanco. A Patrícia Blanco, ela é quase jornalista, ela é Relações Públicas pela Casper Libero, né? E é presidente e pós, né, tem marqueteira, né, pós na SPM Marketing, e é presidente do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, uma entidade que coordena o Educamídia, muito legal, eu aconselho vocês a darem uma olhada no site do Instituto Palavra Aberta, vocês vão olhar lá o Educamídia, é muito legal, um programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática, e nunca foi tão importante a gente ter uma visão crítica sobre a questão midiática, né? É o que eles colocam lá como senso crítico, responsabilidade na era da informação. E é exatamente isso, a Patrícia Blanco tem colaborado muito na sociedade, participando de muitos debates sobre comunicação, sobre mídia, sobre revista, também ajudar, né? Enfim, ela está aqui para falar conosco sobre a eficácia da mídia impressa na educação e também da mídia em geral. Patrícia, obrigado, é um grande prazer ter você aqui, viu? É uma honra te receber aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço o convite, Edmilson, ao Fábio também, que fez o primeiro contato comigo, e dizer que assim, estar ao lado da Michele e também do professor Paulo, foi só de ouvi-los já aprendi muito essa noite. Tenho a alegria de estar num projeto hoje de educação, como você bem colocou, a minha formação é na área de comunicação, quase, né, já há mais, não vou falar quantos anos, porque senão vou confessar a minha idade, não sou tão nova assim, mas tenho vivido muito nos últimos anos esse mundo da educação, com toda, até paixão em relação ao tema. A Michele colocou muito bem essas questões relacionadas à cybercultura, né? E essa questão da tecnologia sendo utilizada como meio, e a tecnologia vai permanecer, e a educação midiática veio para auxiliar também no entendimento do uso, né, fortalecedor da tecnologia, de forma como que a gente consiga melhorar aí o ambiente e oferecer uma educação que realmente faça sentido para essa geração. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, Edmilson? Você está sem som, não estou te ouvindo. Desculpa. Você tem atuado muito falando sobre mídia, né? Como é que você vê essa questão da mídia
impressa no Brasil, esse descalabro? Porque no exterior você vê que a mídia impressa ela perdeu publicidade, mas ela não perdeu o leitor tanto quanto no Brasil, que o fato da quebra da Abril levou com ela um mundo de revistas, porque ela distribuía para o mercado as revistas das outras editoras, e o Brasil se descontrolou completamente. Hoje, as bancas viraram lojinhas de doces ou de brinquedos. Como é que você analisa... Ou de capa de celular, né? Ou de capa de celular. Como é que você vê? Você acha que você, que acompanha também fora, como é que você faria um comparativo da mídia impressa no Brasil em relação às outras partes do mundo? Você tem informações? O que eu vejo é que realmente a gente, aqui no Brasil, perdeu esse hábito da leitura no papel. Isso proporcionado por N fatores. O fator de renda é um fator que pega muito, né? Essa questão da compra da revista. Uma revista ou um jornal impresso, principalmente a revista, ela ficou um consumo caro, né? Que acaba afetando mesmo até a renda de uma família. E mais ainda, Edmilson, algo que me preocupa demais, que é a falta até de valorização do leitor, né? do espectador ali, quer dizer, do consumidor de informação, que dá valor a um veículo de comunicação, seja impresso, seja digital, mas que contribui para ele pagando uma assinatura, pagando um exemplar. A gente, por muitos anos, deixou, né, de mostrar para o cidadão a importância da imprensa para a democracia, para o conhecimento, e esse indivíduo acabou, né, deixando de consumir informações oriundas de veículos de comunicação. Né? Hoje, se a gente pensar em termos de consumo de informação jornalística, ou onde, né, o público se informa, a gente tem dados assim, que mostram que as pessoas se informam pelo WhatsApp, se formam pela internet, se formam pelas redes sociais, né? E não valorizam, né, o jornalismo profissional que traz a informação de qualidade. Então, nesse sentido, você tem uma perda, né, de valorização e, com isso, uma perda de receita que faz com que a gente tenha hoje um nível, né, de veículos impressos muito baixo. Você deve se lembrar daquelas tiragens maravilhosas de uma revista Veja, que tinha mais de 1 milhão, né, de exemplares por semana, né? Então, a gente vê isso. Agora, comparando com outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, você ainda tem uma resistência da mídia, né, impressa, principalmente de revistas. Você tem bancas, você tem livrarias que você encontra títulos, que hoje são títulos digitais aqui no Brasil. Né? E também na Europa você tem as revistas mais de nicho. Então, a gente espera, né, que também com a educação midiática a gente consiga formar audiências mais críticas e que valorizem o jornalismo, e que voltem a consumir a informação de qualidade. Perfeito. Patrícia, você tem um trabalho que você trouxe aí para poder falar conosco, né? Então, você fica à vontade para poder falar da sua apresentação. Por favor, obrigado. Imagina, Bri, eu que agradeço. Bom, eu trouxe aqui primeiro, queria contar um pouquinho, né, sobre o Palavra Aberta, sobre esse trabalho da educação midiática. Como eu coloquei para o Edmilson, eu estou, né, na área da educação agora, nesse momento, desde 2015, quando eu descobri a educação midiática, me apaixonei por esse tema e tenho trabalhado ativamente para fazer com que a educação midiática se torne uma política pública no Brasil. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui dessa minha experiência, do que a gente está trabalhando, e dizer também da importância, né, dos materiais pedagógicos e de recursos, né, que a gente construiu visando a levar para o aluno uma experiência que vai além do digital. Né? A gente usa muitos recursos gráficos, impressos, então eu queria trazer aqui essa experiência.
O Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada há 13 anos com o objetivo de promover e defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito à informação, como forma, né, de que o cidadão possa, ao acessar informações de qualidade, ao saber diferenciar conteúdos, possa tomar decisões informadas, fazer escolhas seguindo a sua própria seus próprios desejos e opinião. E também porque nós acreditamos que a liberdade de imprensa, principalmente, é um pilar fundamental da democracia. E assim como a liberdade de expressão, que é um direito humano fundamental, deve ser valorizada por todos e até executada ou exercida, né, com respeito, com ética, com responsabilidade. Então, aqui, né, muito rapidamente, o que é a educação midiática e por que ela importa, e aí tem uma relação muito, muito grande com o que a Michele colocou. Acho que essa questão, né, de você pensar na tecnologia como meio, né, como cultura, e como você pode usar melhor a tecnologia como um instrumento, até para que você possa ter o direito, né, de desconectar. Adorei essa sua tese, Michele. Então, acho que é realmente muito interessante da gente pensar como a educação midiática também ajuda nisso, né? Hoje a gente tem um desafio enorme, que é lidar com diversos formatos, novos formatos, nessa convergência entre onde hoje todos nós somos produtores e consumidores de informação. Quer dizer, nós consumimos informação em tempo real, 24/7, né, o tempo todo, a gente está ali lidando, né, com telas, lidando com informação, sendo até afetados por essa loucura, dessa velocidade que a cultura informacional, né, nessa abundância informacional nos traz. E também a gente hoje, né, ao curtir, compartilhar, comentar, passar para frente uma informação, nós estamos produzindo conteúdo. E nós, então, somos agentes nesse mundo, né, de hiperabundância informacional. Aqui só trouxe essa tela com alguns formatos, né, de lembrar que a gente antes folheava, né, um jornal de uma forma, né, assim, mais horizontal. Hoje, todo o consumo de informação, ele está muito distinto, colocado de forma vertical. A gente vai rolando telas. E essa rolagem de telas, ela traz também um novo desafio na forma como a gente lê a informação, na forma como a gente interage com ela, né? Sem contar, no próximo slide, por favor, que a gente está vivenciando, né, a era do que a OMS cunhou logo no início da pandemia de infodemia. A gente tem uma quantidade tão grande de informação que acaba passando para a gente o tempo todo, a gente está sendo afetado, que eu trouxe essa imagem aqui da Times Square, em Nova York, que é um pouco o que a gente vive no dia a dia, né? A gente abre, a gente é afetado por todas essas cores, imagens, mensagens, e também mensagens que acabam sendo desinformativas e gerando uma poluição informacional, no qual a gente precisa saber interpretar conteúdos e saber diferenciar, né? E também saber fazer escolhas para que a gente possa ter, né, uma saúde mental, para que a gente possa ter uma forma de escolher o que a gente quer ou não consumir. Então, considerando também, aqui trazendo um retrato da nossa realidade aqui enquanto, né, sociedade brasileira, a OCDE fez um levantamento em 2021, mostrando, baseado no PISA, mostrando que 7 em cada 10 jovens brasileiros não conseguiam diferenciar fato de opinião. Quer dizer, embora eles fossem nativos, né, são considerados nativos digitais, hoje, essa ideia de que essa geração já nasceu sabendo, já nasceu com chip, né, para poder navegar nesse ambiente virtual, ele acaba sendo afetado porque ele é um inocente digital. Ele sabe mexer no software, mas ele não tem discernimento para interpretar os conteúdos que estão ali colocados. E, por isso, mais ainda a necessidade de você desenvolver metodologias
para que o pensamento crítico volte, né, a ser explorado e a ser trabalhado de forma efetiva nas escolas, nas salas de aula. E a educação midiática propõe um pouco isso. Pode passar, por favor. Então, aqui, só lembrando, né, que um ponto, né, eu sempre gosto de trazer o que o baixo letramento informacional e midiático afeta, né, e é hoje um fator de exclusão. Se a gente considerar que 93% da população brasileira tem, de uma certa forma, um acesso à internet, seja um acesso precário ou não, ou várias formas de acesso, o fato é que o baixo letramento informacional perpetua preconceitos, faz com que a gente tenha ideias, né, estereotipadas em relação a gênero. O professor Paulo falou muito sobre essa questão de gênero, né, de inclusão, de equidade, traz também, mostra uma carência, né, das habilidades midiáticas e até da forma como interpretar conteúdos, deixando a população vulnerável, ainda mais vulnerável à desinformação, à propaganda, a discurso de ódio, a teorias conspiratórias, a golpes que a gente vê aí crescer a cada dia, golpes, né, de banco, golpes de clique aqui, saiba mais, e um cavalo de Troia que entra no seu computador e rouba os seus dados. Quer dizer, então tem todo esse problema que também, né, traz uma consequência da falta de representatividade na própria sociedade, né? Enquanto a educação midiática, ela já é o lado, pode passar o próximo slide, por favor, que mostra, desculpa, eu acho que eu pulei mas depois eu volto nele, que mostra a importância de educar midiaticamente a sociedade como fator de inclusão social e também de cidadania. Então, pensando nisso, nós, no Palavra Aberta, lançamos o Educamídia, que é um programa de educação midiática, foi lançado, de fato, em 2019, com o objetivo, primeiro, de disseminar o conceito da educação midiática no Brasil, levando em conta todos os estudos que já existiam há mais de 30 anos, feitos pela Educomunicação, feitos pela academia que estudava o impacto das mídias na educação e vice-versa. E nós, então, lançamos esse programa que tinha esse objetivo de disseminar o conceito, mas também de capacitar professores para levar, né, a educação midiática para o chão da escola, para a sala de aula. A gente faz hoje formações semestrais, do que a gente chama do multiplicador Educamídia, a última que está rodando agora, a gente está com o curso aberto, tem 1.000 participantes, de 450 cidades, de todos os estados do Brasil, então a gente conseguiu trazer, né, professores do Brasil inteiro que se tornam, né, a partir do curso, multiplicadores Educamídia e que nos ajudam ao que eu brinco, né, que é de espalhar a palavra da educação midiática. A educação midiática ela está sustentada, pode passar, por favor, em 3 pilares, que é dentro, né, do que é, né, desse conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente midiático, informacional, e aqui eu gosto sempre de colocar, não é só voltado para o entendimento da informação online, ou da informação que está ali nas redes sociais, para educar midiaticamente o cidadão para que ele consuma qualquer tipo de informação, esteja ele num jornal, numa revista, e até numa propaganda, numa publicidade, numa embalagem de um produto, ou mesmo numa camiseta, né, que muitas vezes traz mensagens de propaganda política, até tentando nos convencer de algo. Então, a educação midiática ela está baseada nos eixos de leitura crítica, que é o eixo da ler, né, da análise crítica da informação, do entendimento do propósito da informação, do que aquela informação quer de mim, né, qual é o objetivo dela, como ela chegou até mim, como eu faço uma busca melhor daquela informação, como eu analiso o resultado da busca, né, como que eu vou atrás de informações mais qualificadas, como eu saio da minha bolha, né, e aí eu acabo, né, conseguindo combater discurso de ódio, discurso de intolerante, né, e passo a ser um cidadão mais ativo no exercício da minha cidadania dentro do eixo de participar.
e também dentro do eixo de escrever, né, que a gente chama, é a produção ativa de conteúdo. Uma vez educado mediaticamente, eu vou poder saber participar melhor utilizar melhor as ferramentas e participar melhor do ambiente democrático e com isso exercer mais a minha cidadania, a minha liberdade de expressão. Então, a gente acredita nesse pilar, esses 3 pilares, como fundamentais para a gente trabalhar isso dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco mais detalhado, os eixos ler, escrever e participar, mas eu já coloquei, a gente pode passar para o próximo, por favor. E aqui o impacto da educação midiática, como eu estava falando, né? Se o baixo letramento informacional e midiático acaba gerando exclusão, a educação midiática tem um impacto direto na forma como a gente inclui, né? Digital, de forma digital e até de cidadania o cidadão. É um fator de equidade no acesso à informação, porque consegue trazer, né, dar ferramentas para que o cidadão possa acessar de forma equânime as informações e possa interpretar corretamente essas informações. É uma transformação, né, na prática pedagógica e traz justiça social, inclusão e cidadania. Nós entendemos que a educação midiática tem esse fator aqui que é extremamente importante e relevante para os dias atuais. E só um parênteses aqui, um comentário, o quanto a educação midiática é relevante em momentos tensos, como o que a gente está vivendo em relação à violência nas escolas. Muito do que dessa sensação de pânico que tomou conta da nossa sociedade é porque as pessoas não conseguem interpretar conteúdos, não conseguem brecar, não sabem como lidar com uma informação que chega, com um boato que chega num grupo de pais da escola, não sabem lidar com isso e acabam amplificando, né, a sensação de insegurança e a sensação de medo. Então, a educação midiática, não só para a escola, ela é importante para toda a sociedade. Mas, entrando no nosso tema aqui, por favor, pode passar, eu tenho dito muito, né, e quando o Fábio me colocou esse tema da importância da mídia impressa, vai muito na linha do que a Michelle colocou de desconectar, né, do direito à desconexão. E também porque muito do que a gente trabalhou e das realidades das escolas mostra que você tem escolas com internet super rápidas, né, que você consegue acessar qualquer conteúdo, mas você tem escolas que não têm acesso nenhum. Então, qual foi a nossa ideia, né, nos primeiros materiais? Foi justamente fazer materiais que tivessem a possibilidade de serem trabalhados offline. A gente até, né, falava muito nas primeiras formações que a gente não precisa de internet para falar de internet. A gente não precisa estar conectado para falar sobre questões que são necessárias e relevantes para o consumo informacional e midiático. E aí a gente lançou esse kit, que é um kit de cards, né, que eu tenho aqui com ele, eu ando com ele aqui, ele é o meu material aqui de apoio e tal, que ele é nada mais do que um material que você consegue, né, trabalhar na escola, né? Então, são perguntas, são termos, por exemplo, o que é o jornalismo, e atrás, né, aqui a descrição do que é, né, o tema, e atrás perguntas disparadoras que você pode trabalhar com jovens, com crianças, e até eu brinco, né, em grupos de família, em almoços de domingo, para explicar, né? Isso vai gerando um envolvimento, um engajamento que você desconecta, e você dá um pouco mais de sentido, né, para aquele material pedagógico, para aquele recurso, para você lidar com questões que estão no dia a dia desconectando, né? Então, esse kit a gente disponibilizou ele para os professores, de forma que ele possa baixar gratuitamente no site, imprimir e usar, né, na sua sala de aula. Esse kit deu tão certo que um outro projeto que a gente incentivou, quer dizer, eles buscaram o que a gente estava fazendo e criaram um kit próprio deles. Olha, esse aqui é um material que fala sobre educação e meio ambiente.
é um kit da Abividro, que mostra a economia circular, como que você pode fazer para reciclar, né, entrando na questão das ODS, né, de metodologias de como você pode fazer jogos, né, de a jornada da reciclagem, da economia circular. Então, isso aqui, né, o kit de casos do Educamídia gerou o CAD da Abividro, né? Além disso, a gente lançou o Guia da Educação Midiática, pode passar, por favor, na próxima tela, que mostra, né, assim, ele é um PDF gratuito, está disponível para download, também gratuitamente, mas a gente tem a versão impressa, que é o xodó, né, da gente, a gente adora esse material, porque o professor também gosta de manusear, ele tem, numa segunda parte, um material para ele anotar, para ele escrever, então, realmente é algo que a gente vê a necessidade de você tratar de questões online no material gráfico, né, no material impresso. O próximo slide mostra também um outro material que a gente fez para gestores, eu estou até com ele aqui, né, que é um material que você consegue, né, manusear e ver e também levar isso, e o aluno também pode manusear, também pode ver, né, e pode usar. Também está disponível para download, mas a gente tem a parte impressa. E o próximo exemplo que eu queria trazer aqui é um exemplo de uso, né, desses materiais na escola mesmo. Aqui são aulas que a gente fez, oficinas, né, que a gente trabalha, então, com cards, com folhetos, com adesivos, com apostilas, no qual a gente desconecta, né? É claro que quando a gente precisa falar de redes sociais, por exemplo, a gente tem que ter uma conexão, tem que mostrar no online o que está acontecendo, mas a gente também sai do online e vai, né, para aqui exemplos de desinformação e de como que o aluno poderia identificar uma desinformação, um conteúdo falso e assim por diante, né? O próximo exemplo foi um que a gente fez no ano passado, pode passar, por favor, que a gente usou cartela de adesivos, né, para você vê, o aluno aqui, ele está interagindo com o conteúdo online, mas ele está com uma cartela de adesivos que faz com que ele continue utilizando aquele material, lembrando dele quando ele for para casa, quando ele estiver desconectado, quando ele cola no caderno. Então, é um reforço na mensagem que a gente trabalhou online, ele está no offline também, a partir do material impresso. E um outro exemplo que eu trouxe aqui, que não é um exemplo, pode passar, por favor, que não é um exemplo do Palavra Aberta, mas é um exemplo que eu gosto muito de citar, que é do JOCA, que é do Jornal da Criança e do Adolescente, que é um jornal impresso e que as crianças adoram levar para casa, elas gostam, elas sentem, elas dão materialidade. Eu acho que o recurso impresso para a educação ela é interessante porque ele dá materialidade naquilo que o aluno está estudando, está pesquisando, está utilizando. Então, eu sou fã, né, do impresso e acho que a gente precisa, de fato, buscar essas metodologias mesclando o online e o offline, fazendo com que a gente consiga, né, desconectar um pouco, mas também dar sentido, né, ao que o aluno, o jovem, está aprendendo nas redes sociais, na internet, por meio da tecnologia. Eu tenho sempre colocado que a gente tem que educar a nossa sociedade para o uso consciente e fortalecedor da tecnologia, fazendo com que a tecnologia esteja a nosso serviço e não a gente a serviço da tecnologia. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, desculpa se me alonguei, mas deixar aqui a minha contribuição. O próximo slide são os meus contatos e agradecer de novo, Edmilson, a você e ao Fábio pelo convite e da alegria de estar aqui discutindo esse tema. Obrigada. Patrícia, obrigado, viu? Patrícia Blanco, obrigado pelo seu trabalho, né? Você trabalha muito em prol da mídia profissional, do jornalismo profissional, da liberdade de expressão. Você já é uma batalhadora nessa área, e com esse trabalho também para educador, você coroa essa trajetória toda do Palavra Aberta e sua também. Muito obrigado. Esse papo poderia ir muito mais longo, porque realmente há muita coisa a dizer, mas foi muito legal. Obrigado pela sua presença e pelo seu tempo, e eu espero que todos tenham aproveitado, e qualquer coisa, o contato no Palavra Aberta está
Está aberto lá, né, Patrícia? A palavra está aberta. Muito obrigada, Edmilson. Obrigada. Um abraço a todas aí. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Bem, gente, agora a gente vai passar para seria o último painel. Nós vamos tratar de uma questão aí, a Larissa Purvini, ela está conosco, ela é das Relações Institucionais do estúdio do Maurício de Souza Produções, e ela gerencia também um projeto de empoderamento de meninas donas da rua, né, que conta com o apoio da ONU Mulheres. A Larissa é jornalista pela ECA USP, né, bacharel em letras, português e inglês pela USP também, tem um MBA em marketing digital pela FGV. A Larissa vai falar sobre o trabalho do Maurício de Souza, né, que é um fenômeno, né, que soube se reinventar. Gibi, imagina se Gibi a gente imaginava que pudesse sobreviver, e ele fez disso um império muito legal, né? Ele perpetuou a herança, o legado dele das formas mais modernas possíveis, e a Larissa é uma das que está lá à frente do projeto do Maurício de Souza. Larissa, obrigado pela sua presença, né? E, por favor, você tem a palavra aí para poder contar um pouco dessa história, daquilo que a gente tanto gosta ou gostou, né? Porque a gente acaba parando um pouco, são os gibis. Fala aí. Legal. Muito boa noite. Obrigada, Edmilson, pelo convite, ao Fábio também. A Maurício Souza é parceira da Two Sides já faz vários anos, né? Um prazer estar nesse evento aí com pessoas tão qualificadas, né? Com apresentações tão interessantes, como do professor Paulo, da Michele, da Patrícia Blanco, que a gente também conhece bastante o trabalho do Instituto Palavra Aberta. Então, é um prazer estar aqui. Eu estou substituindo o Rodrigo Paiva, infelizmente ele teve uma perda da mãe, né, hoje, e realmente ficou impossibilitado de vir, mas trabalho bastante em conjunto com ele e conheço bastante aqui a apresentação. Espero fazer jus aqui, apresentando para vocês um pouquinho sobre o trabalho da Maurício Souza Produções e a relevância, a importância dos gibis aí nesse incentivo e formação de leitores. Obrigada. Bom, nós vamos trazer aqui alguns dados, né? O Maurício, todos os eventos dos quais ele participa, né? Por exemplo, a Bienal do Livro, tanto a do Rio quanto a de São Paulo, são eventos em que o Maurício é uma grande atração. Ele sempre faz uma pergunta, né, para todos os presentes. Aqui eu não estou vendo a audiência, mas, enfim, fico aqui imaginando a resposta, né? Ele sempre pergunta a quem aprendeu a ler com a Turma da Mônica, né, ou teve na Turma da Mônica um incentivador da leitura, ele pede para que o público levante a mão. E tive o prazer de estar com ele em muitos desses momentos, né, e vemos ali centenas, às vezes milhares, dependendo do evento, de mãos levantadas, né? Eu mesma sou um exemplo de uma pessoa que cresceu lendo gibis. Eu sou de 72, né? A revista da Mônica, a personagem, está completando 60 anos esse ano, e a primeira tirinha publicada em 63, no jornal, na Folha de São Paulo, na época, né? A tirinha da Mônica, e a revista da Mônica lançada depois em 1970. Então, somos aqui na Turma da Mônica, são os personagens, várias pesquisas demonstram, né, que são os personagens mais conhecidos do país, várias pesquisas trazem esse dado, né? E no YouTube estamos entre os 5 canais mais acessados, né, de canais de conteúdo para a família, para crianças, ou seja, o Maurício, desde o início, né, da sua trajetória, lá em 59, quando ele publicou a primeira tirinha com Franjinha e o Bidu, ele foi transformando esse conteúdo, adequando às várias plataformas que surgiam. Então, ele surgiu no jornal, mas depois foi para a plataforma revista, com mais um tempo a plataforma a TV aberta, depois eram os VHS, então os DVDs, o cinema também, né? O site da Turma da Mônica foi um dos primeiros aí da internet, ganhou várias vezes o IBEST, voltamos a ganhar recentemente, inclusive. Era um site muito acessado também por professores, por crianças interessadas no conteúdo sobre os personagens. Então, nós entendemos, né, o mundo hoje como um mundo multiplataforma.
dados aí de pesquisas que no Datafolha, então Ibope, né, mostrando mais de 81% de reconhecimento positivo da marca, mais de 90% dos brasileiros, 93% dos brasileiros conhecem a Turma da Mônica, e os índices de percepção positiva são todos acima de 80%, como estava mostrando aí na tela. Podem passar, por favor. E isso é muito curioso, né? O Maurício já chegou ao público em mais de 1 bilhão de gibis nesses anos, desde 59. É um número, uma marca realmente bastante relevante. E ainda hoje, né, muitas vezes a gente tem esse tipo de pergunta, mas gibi, né, para essa geração que é tão tecnológica, tão interessada em redes sociais, em YouTube, em streaming, ainda é uma mídia, né, que chega às famílias, às crianças. Então a gente pode dizer que os gibis vão muito bem, obrigado. 1 milhão de gibis são vendidos por mês, 12 milhões por ano. São tiragens bastante relevantes no mercado de revistas, né? Então, as crianças... isso ainda banca vários outros canais, né, de distribuição e também bastante assinantes, né? E é muito interessante... Pode voltar só um pouquinho no slide anterior. É muito interessante também, as pesquisas mostram, né, a gente levantou esse dado, que além de uma porcentagem bastante razoável dos brasileiros responder que aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica, uma porcentagem também aí acima dos 80% reconhecem nos gibis como um incentivo da passagem da leitura da revista em quadrinho para depois os livros e outros meios também, impressos ou não, de informativos, né? Pode passar, por favor. Então, enfim, hoje nós temos aí a Turma da Mônica clássica, né, que é a turminha que ela eternamente está fazendo de 6 para 7 anos, né? Tem aquele meme até, a Mônica sempre, todo ano, completa 7 anos, né? A personagem está fazendo 63 anos, mas no mundo ficcional do bairro do Limoeiro, que é o bairro onde se passam, né, as histórias da Turma da Mônica, a turminha tem entre 6 e 7 anos, alguns personagens têm idades mais variadas, Jeremias é um pouquinho mais velho, né? Ele faz parte da Turma do Bermudão, e temos alguns personagens um pouquinho mais novos, como o Dudu, primo da Magali, ali na faixa dos 4, mas os personagens ali do núcleo mais conhecido, eles estão ali nessa faixa de 6 a 7 anos. A gente está, né, aí na TV a cabo, na TV por assinatura, streaming, YouTube, estamos na TV aberta, né, com a TV Cultura, temos canais bastante relevantes aí nas redes sociais, e também ainda nos mantemos aí bastante relevantes no impresso. Pode passar, por favor. Então, aqui alguns dos nossos números das redes sociais, para mostrar que uma coisa não elimina a outra, as plataformas elas podem se complementar, né? E a criança que, de repente, hoje, ela começa talvez ver ali a Mônica Toy, os bebês adoram, né? Que são animações de 30 segundos ali, sem falas, ela tendo contato com esses personagens, depois, ao vê-los nos livros, nos gibis, elas podem fazer essa transição para essa outra plataforma também. Então, estamos aí bem fortes com os números que vocês estão vendo aí em aplicativos, games, os gibis também estão em plataformas digitais, além das impressas, e também ainda aí no impresso com os nossos livros e gibis. Pode passar, por favor. Também, né, a empresa Maurício de Souza, ela trabalha muito com licenciamento. Hoje a gente tem mais de 300 parceiros, são mais de 4 mil produtos licenciados, e a gente acredita na importância, né, e fazem parte disso as próprias revistas em quadrinhos, né, são contratos de licenciamento, os livros, são mais de 2,5 milhões de livros vendidos por ano, também é uma tiragem bastante expressiva, e como esses personagens eles são associados, né, a esses valores, valores de amizade, de respeito, inclusão, diversidade, que fazem parte da obra do Maurício, eles estando presentes também em brinquedos, em outros tipos de produto, a gente sempre acredita que o contato com os personagens no dia a dia acaba remetendo sempre para esse universo depois das revistas em quadrinhos e dos livros, que é a origem aí da obra do Maurício e onde esses personagens se fortalecem e depois faz sentido que eles estejam presentes também associados a outro tipo de produto. Então, uma área bastante relevante de licenciamento da Maurício de Souza é a área dos alimentícios, e
que estamos trabalhando constantemente para aumentar o nosso portfólio também de produtos alimentícios in natura, né? Temos o famoso case da maçã da Turma da Mônica, né, que foi a primeira fruta licenciada, a primeira commodity licenciada com personagens, são mais de 1.700 toneladas de maçã por mês, e hoje temos os mais variados produtos, laranja-lima, alface, brócoli, ajudando aí os pais, né, a levarem esses alimentos também, como as crianças têm contato com esses personagens ali por meio das revistas em quadrinhos, desenhos animados, enfim, outros tipos de conteúdo, também ali a credibilidade dos personagens, o carisma, ajudando aí que esse prato seja mais variado, né, mais equilibrado. Podemos passar. Enfim, temos também parceria aí hoje para você também, como eu disse, né, fazer com que essa revista em quadrinho, esse livro, outros produtos cheguem às pessoas. Estamos nas plataformas digitais, né, além das bancas físicas, a gente está em todos esses e-commerces, porque é uma maneira de também facilitar o acesso aí ao nosso conteúdo. Pode seguir, por favor. E aqui a gente gosta muito dos resultados dessa pesquisa, ficamos muito felizes com eles, que é a pesquisa Retratos da Leitura, né, que ela é feita periodicamente, exatamente perguntando ali para os brasileiros o que eles estão lendo, se eles leem, se não leem, quantos livros, que tipo de autor, que tipo de publicação. Então, vou mostrar alguns resultados para vocês também. Por favor. Então, nós temos aí sempre o Maurício de Souza entre o conteúdo da Turma da Mônica ou o Maurício citado como autor, sempre ali entre os mais citados nas primeiras posições. O último livro, né, ali estamos em terceiro lugar com Turma da Mônica. É muito comum que as pessoas respondam um autor preferido, né, ou um tipo de literatura. E o brasileiro responde muitas vezes Maurício de Souza e Turma da Mônica, porque é um conteúdo com que as pessoas têm bastante contato desde a infância. Pode seguir, por favor. Também, né, o último autor do último livro lido, o que está lendo, o Maurício aparece ali nas primeiras posições, geralmente como primeiro autor de ficção e autor vivo, né, porque a gente tem Monteiro Lobato, tem Machado de Assis, tem ali o Augusto Cury, mas que é um autor mais de livros de autoajuda, né, não é ficção, e o Maurício ali aparece geralmente, às vezes junto ali com o Paulo Coelho também, como um dos primeiros autores de ficção e autores ainda em atividade. Pode seguir. Então, entre os livros mais marcantes também, isso é importante, né? Porque alguns livros são lidos pela questão escolar, não necessariamente a pessoa criou um vínculo com a leitura através só da obrigação de ler. Entendemos o papel da escola e que alguns livros, sem dúvida, precisam ser obrigatórios, mas acreditamos muito na leitura como algo escolhido também, né? Pelo jovem, pela criança, da importância das bibliotecas. E estamos sempre com os nossos bis presentes também nesses ambientes, né? Nas bibliotecas públicas, para que as pessoas possam ter acesso a eles como uma leitura de escolha. Pode seguir. Também ali, entre os autores mais apreciados, né, temos o Maurício ali, muito próximo do Monteiro Lobato, do Machado de Assis. Pode seguir. Também está entre os autores mais conhecidos, mais citados. Pode seguir. E o último livro de literatura, né, porque as pessoas leem, às vezes, muitas obras que precisam ler para o trabalho, para a faculdade, ou livros de autoajuda, ou livros religiosos, mas quando a gente fala de literatura, a gente também tem a Turma da Mônica e o Maurício citado entre os principais. Pode seguir, por favor. O último autor de literatura, mesma coisa, podemos seguir. E os autores de literatura de que mais gostam. Ficamos muito felizes de ver o Maurício e a Turma da Mônica também citados aí. Pode seguir. Aqui um pouco dados internacionais, né, sobre marcas mais conhecidas no Brasil, uma pesquisa da License International, que é a entidade de licenciamento internacional. Pode seguir. E aí aparecemos como uma marca mais relevante para as crianças do que o Neymar ou a Nike, né, que são... O Neymar, uma marca ligada ao esporte, né? O esporte a gente sabe como é que conversa com todas as gerações e também com as crianças, e as marcas esportivas hoje são marcas que têm uma proximidade muito grande também com crianças e jovens. E ficamos muito felizes de saber que no Brasil a Turma da Mônica é mais reconhecida do que essas marcas internacionais, porque o Neymar, apesar de ser um brasileiro muito relevante no esporte, é hoje uma figura internacional, né? Pode seguir, por favor.
isso também dados corroborando, aqui são as licenças, né, mais favoritas, mais citadas pelas crianças, né, que aí entra também a Turma da Mônica com grande relevância. Pode seguir, por favor. Então, ali temos, né, esse gráfico mostra que a gente é uma marca que conversa tanto com meninas e meninos, a gente acaba aparecendo ali no quadrante mais a relevância feminina pela relevância muito pronunciada da personagem Mônica. Ela é uma das personagens femininas mais reconhecidas do mundo, né, são poucas as turmas de personagens que são lideradas realmente por personagens mulheres. A gente tem aqui na Argentina o exemplo da Mafalda, né, mas a Mônica tem esse reconhecimento, conversa tanto com meninos e meninas, conversa com todas as gerações, mas uma ênfase bastante forte por ser uma figura feminina, né, que desde o lançamento ali nas tirinhas veio já tratar da questão da equidade de gênero, muito à frente do tempo. Eu sou, nesse momento, estudante de letras da USP, eu já me formei no bacharelado, mas sigo com a licenciatura, e num dos trabalhos que eu estava fazendo de análise do discurso, foi muito interessante ver, enquanto ali o Maurício publicava uma tirinha tratando de questões já bastante relacionadas ao feminismo, equidade de gênero, a gente tinha ali um cartoon, daqueles cartoons comprados, né, de syndicates americanos, em que era ali um chefe correndo atrás da secretária falando: nossa, eu não sabia que ela era tão rápida, e a máquina de escrever. É uma piada entre bater a máquina rapidamente e fugir do chefe. Então, quer dizer, para mostrar como realmente esse tipo de piada, que hoje é execrável, deveria ser na época também, estava ali presente, né, enquanto o conteúdo das tirinhas já tratava aí dessas questões da importância da mulher ocupar aí o seu espaço. A Mônica é uma grande representante disso. Podemos passar também. Bom, eu estou vendo aqui que o meu tempo já tá se esgotando, então vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui são dados mesmo para mostrar também o reconhecimento dos personagens, né, pelos vários públicos. Pode passar. Aqui também vão passar algumas telas, a gente pode ir passando, que é mostrando a relevância. Aqui são faixas etárias, né, e como os personagens conversam com as diversas faixas etárias. Podem passar também, 10 a 14 anos. Aqui a gente está ali no mercado editorial, logo depois de Harry Potter, que é uma potência internacional, né? Pode seguir também. E entra ali as marcas mais reconhecidas nos desenhos animados, também entre várias marcas internacionais. Pode seguir. Entre os quadrinhos também. Quadrinhos, livros, pode seguir. Pode seguir. E aqui é uma lista aqui dos filmes que vão ser lançados aí nos próximos meses e anos, né? Vocês devem ter acompanhado o filme da Mônica Laços, Lições. Devemos ter um novo filme com a Turma da Mônica Jovem, Chico Bento, e também, né, tanto na telona quanto no streaming e na TV por assinatura também. Pode seguir. E esse ano, como eu já disse, estamos comemorando 60 anos da Mônica. Já falei aí da força e representatividade da personagem. Esse aqui é um manifesto que reitera isso que eu já falei, também podemos passar. É isso, gente. E como eu estava explicando aqui nos bastidores, né? Enfim, eu vim substituir o Rodrigo, então realmente desculpe aí pelo excesso aí de tempo, não deu tempo para eu balizar aí essa fala, e eu me entusiasmo muito de falar, sou apaixonada realmente aqui pela obra do Maurício. Larissa, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelo trabalho que vocês executam lá. E realmente é inspirador a gente ver como um simples gibi vira uma mega empresa de comunicação e que atinge todos os pontos. E isso, sim, é transformação, né? A gente fica falando tanto de transformação, tem esse case aí, esse exemplo de sucesso do Maurício de Souza. Obrigado a você pela sua presença e pelas informações tão relevantes que você nos trouxe aí. Um grande abraço. Obrigada, Edmilson, prazer. Prazer também. Bom, nós vamos encerrar agora o nosso bate-papo, e eu queria aproveitar para chamar o presidente da TUSAIDS, o Fábio Mortara, nosso parceiro, para fazer umas palavras finais aí para o encerramento, e eu aproveito para já me despedir e agradecer a toda a audiência e reiterar que, para notícias sobre educação, www.revistaeducação.com.br. Uma boa noite a todos, e vocês ficam com o Fábio Mortara. Muito obrigado, Edmilson. É um prazer enorme. A gente pensou em fechar esse evento tão rico hoje
falando e resgatando alguns conceitos importantes, né? Daniel, conta com a tua ajuda. E vamos falar um pouquinho sobre o papel, né? Papel que está nas revistas do Palavra Aberta, que está nas revistas da Turma da Mônica e que está em tudo que a gente ouviu hoje, né? Um primeiro mito que acontece é que o papel é ruim para o meio ambiente, né? E o fato é que o papel é altamente reciclado, biodegradável e muito sustentável. Comumente o papel é atacado, né, com a coisa que a gente chama de greenwashing, né, a alegação infundada, enganosa, ou algumas vezes mal intencionada, usando benefício ambiental, usando o verde, né, por isso que é greenwashing, de um produto, serviço e tecnologia como esses que estão aqui na tela, né, quer dizer, o secador que salva árvores, ou uma campanha de conscientização de um carnê sem papel. A gente, enfim, combate isso, né? E outros mitos, como esse, de que produzir papel causa desmatamento. Na verdade, que o papel é feito de árvores cultivadas, né? Árvores que sequestram carbono próximo. E mais um, Daniel, por favor. Todo dia no Brasil são plantadas 1 milhão de árvores em áreas equivalentes a 600 campos de futebol, né? Inclusive plantadas dessa forma que está aqui, né? Uma coisa que pouca gente sabe. Outro mito que as pessoas frequentemente ouvem e são envolvidas com o mito de que a produção de papel é uma das principais causas das emissões globais de gases de estufa, né? Na verdade, a maior parte da energia usada na produção de papel é renovável. O consumo de carbono fóssil pelo setor é surpreendentemente baixo, né? A gente tem dados que mostram, e aqui eu lembro que 49% da árvore é carbono, né? O Brasil tem que plantar ainda milhões de hectares de árvores para mitigar os efeitos climáticos, reduzir o aquecimento global, né? Então, isso é um lado muito positivo, né? Próximo. As florestas, como a gente falou há pouco, sequestram carbono da atmosfera e mitigam os efeitos climáticos, como mostra a Universidade Federal de Minas Gerais e tantos outros estudos que a gente tem no site de TwoSides. Outro mito que a gente combate é sobre o papel reciclado, né? Que só ele deve ser usado. Isso, na verdade, não procede. As fibras virgens que vêm das árvores, né? As fibras celulósicas, né? Cultivadas de forma sustentável, são necessárias para manter o ciclo do papel junto com a reciclagem. A reciclagem no Brasil, poucos sabem que 2/3 dos papéis são reciclados no Brasil, um número de orgulho comparado com qualquer país do planeta. E na área de embalagens, 80% das embalagens de papel são recicladas, que são um dos produtos mais reciclados do mundo. A logística reversa está pronta, né? É muito importante difundir isso também. Outro mito que a gente procura esclarecer é de que a produção de papel consome uma quantidade absolutamente pequena de água, né? Ela demanda grande quantidade de água, mas o consumo efetivo é muito baixo. Vamos ver no próximo slide que a Embrapa mostra que o eucalipto não seca o solo, são estudos, aqui tem letra pequena, e que há um benefício enorme para a retenção de solo, com o plantio de eucalipto, que é a principal árvore para a produção de papel, celulose e papel no Brasil. Da água, como a gente estava falando, 80% que é utilizada volta à origem, quase 20% evapora e só 0,3% fica no produto, né? E a indústria de papel e celulose há muito tempo vem se comprometendo a reduzir esse consumo e ainda melhorar cada vez mais a água que é devolvida aos cursos de onde ela foi tirada. A gente tem outro mito muito interessante, a gente falou hoje tanto, né, Michele, sobre a questão de comunicação eletrônica, das mídias digitais, não necessariamente elas são melhores para o meio ambiente do que a comunicação impressa, né? De fato, a comunicação eletrônica também tem impactos ambientais, né? Não é à toa que um data center como esse que vocês veem, aí do lado esquerdo, gigantesco, que são centenas no planeta, consomem alguma coisa similar a toda a indústria de aviação, como mostra o estudo de Yale, né? E da BBC e do Greenpeace e tantos outros, né? Então, mídia eletrônica tem pegada, sim, e produz bastante lixo. Em 2019, foram quase 54 milhões de toneladas de um lixo muito difícil de reciclar, que é o lixo eletrônico, né?
A gente mostra também em Two Sides e Love Paper que o impresso é eficaz, é eficiente, né? A gente combate o mito de que apenas as mídias eletrônicas serão suficientes para o ensino. Na verdade, a mídia impressa sempre será indispensável para um ensino de boa qualidade, para a leitura profunda, para uma aprendizagem efetiva, né? São estudos como esse do Scientific American e vários outros que mostram que o livro impresso é mais eficaz na aprendizagem, né? Esse estudo que foi publicado no New Republic também corrobora isso. O livro impresso é mais eficaz na aprendizagem. Estudos como esse da declaração do estudo de Stavanger mostram que leitores de impressos leem mais rapidamente, né? E aí vem muito o que a Michelle falou, né? Do tempo, da velocidade, né? Que a leitura no impresso possibilita, tem menos fadiga mental e ocular, tem mais facilidade de concentração e apresentam níveis mais elevados de compreensão de texto. Tomar notas em cadernos favorece a aprendizagem, né? Então, aí um estudo da Universidade de Tóquio, no Japão, comparando grupos que anotaram em dispositivos digitais e que anotaram em cadernos, a retenção e o desempenho e a memorização foi muito maior nos que anotaram em mídias impressas, em cadernos, em dispositivos com caneta e lápis. Os livros impressos também são melhores para aprendizagens. Isso quem nos informa é o respeitado PISA, não é? Está aí em letras pequenas um estudo que saiu, enfim, em 2021, mostrando que os livros impressos são melhores para aprendizagem. Ainda tem um mito de que digital é o meio de comunicação preferido. Não é bem assim, né? Muitos consumidores, e a gente ouviu muito isso hoje, valorizam a comunicação baseada em papel, né? E precisam dela para, de fato, entender e aprender e reter as informações, né? Um retrato das leituras, que agora a Larissa citou tantas vezes, é o principal estudo que se faz no Brasil pelo Instituto ProLivro, com apoio de várias entidades, para entender como é que é a leitura no Brasil. E essa é a última edição que nós temos, né, que mostra dados bastante interessantes. No próximo slide, Daniel. Mostrando que, dos que gostam de ler, 67% preferem os livros em papel, só 17% preferem os livros digitais. E para 16% tanto faz, no papel ou no digital, né? E entre os leitores de literatura, 70% preferem ler livros em papel, não é? Isso é um dado extremamente relevante. Na verdade, como a gente viu hoje, podemos seguir, Daniel? A gente está num mundo cada vez mais digital, né? Nós não somos contra a comunicação digital, ao contrário, nós utilizamos essa, inclusive, nesse momento. Mas a comunicação eletrônica e a impressa coexistem e, muitas vezes, cada vez mais, são complementares, mas a comunicação impressa é realmente imprescindível, não é? A gente agradece a atenção de vocês, agradece especialmente os nossos debatedores de hoje, agradece os nossos patrocinadores, agradece muitos apoiadores e, em especial, cumprimenta a Revista Educação pela realização. Estão aí os nossos contatos e, com isso, a gente encerra absolutamente dentro do tempo e agradece a todos e pede para que vocês divulguem esse evento. É muito importante que educadores tenham acesso a esse material de uma tarde e noite tão rica como a de hoje. Muito obrigado.